Você sabe analisar sozinho uma ação de uma determinada empresa para saber se vale ou não investir nela? Nesse vídeo, eu vou te mostrar quais e como interpretar os principais indicadores fundamentalistas focado no setor de seguradoras, porque sim, cada setor tem sua peculiaridade. Então, seja bem-vindo ao Finanças de Cabo a Rabo e, antes de mais nada, falando do setor de seguradoras, eu quero já te informar sobre o que você não deve fazer, o que você não deve olhar. Passe longe do indicativo preço sobre lucro. Como assim? Vou explicar para você. Ele não funciona bem para a seguradora, tá? Muita gente usa o preço sobre lucro para saber se uma determinada ação está cara ou barato. Isso é comum em diversos setores, né? Ela acaba mostrando quantos anos que levaria para recuperar o valor investido, com base no lucro atual da empresa, né? No ato da sua análise. Então, vamos lá, se uma ação custa R$ 20 e o lucro da ação é de R$ 2 por ano, o preço sobre lucro é de 10, ou seja, você demoraria 10 anos para reaver o que você investiu somente com o lucro da empresa. Até aí tudo bem, nós já falamos em outros vídeos sobre esse indicador, mas por que isso não funciona para a seguradora? Por um motivo simples, porque o lucro das seguradoras ele muda muito de um ano para o outro, por diversos fatores, como por exemplo, né, os ganhos ou as perdas com os investimentos financeiros, né, dependendo também de taxa de juros, alta ou baixa, grandes acidentes, tragédias ou catástrofes naturais. Você imagina como que não ficou aí o universo das seguradoras quando aconteceu a pandemia ali por volta de 2020. Preocupante, né? Questão também de inflação e juros, né? Porque isso afeta muito os custos e os rendimentos. Esses fatores e alguns outros, na prática, podem fazer o lucro explodir num ano e cair no outro, mesmo que a empresa esteja funcionando normalmente. Então, se você já entendeu, o que eu quero dizer aqui, se você continuar analisando o preço sobre lucro, isso pode te enganar, né? Porque se o lucro subir muito em um determinado ano, vai parecer que o PL está baixo, dá essa impressão, né? Que a ação está muito barata, que está literalmente uma barganha. Agora, se o lucro cair, né, o preço sobre lucro vai ficar alto demais e parece que a empresa está cara. De repente você vai ver lá um PL de 30, você fala, puxa vida, eu vou fugir dessa empresa. Mas isso pode estar acontecendo por um motivo atípico. Então, já fica aqui a reflexão. Não use o indicador preço sobre lucro como referência para o setor de seguradoras. Aposto que você não sabia dessa, né? Então, só essa informação já vale a inscrição e um like dessa força, porque ajuda bastante esse começo aqui do canal. Agora sim, vamos começar a falar sobre os indicadores que devem ser observados, né? Em grau de importância aqui no setor de seguradora. O primeiro deles é o ROI, que é o Return on Equity, ou retorno sobre o patrimônio, né? Assim como nos bancos, o ROI mostra quanto de lucro que a seguradora gera com o dinheiro que pertence aos acionistas, ou seja, aos donos, nós, pequenos donos, né? Então, se o ROI for de 18%, quer dizer que a cada R$ 100 investidos naquela seguradora, ela lucrou R$ 18 em um ano. Então, um ROI alto é um sinal de que a empresa está fazendo um bom uso do dinheiro próprio e sendo muito eficiente com ele. O preço sobre o valor patrimonial também deve ser observado no caso do setor de seguradoras, porque esse é um indicador que compara o preço da ação com o valor que a empresa tem de patrimônio líquido por ação. Vou dar um exemplo aqui. Se o preço sobre o valor patrimonial for de 1,5, o mercado está pagando R$ 1,50 para cada real que a empresa tem de valor contábil, ou seja, do que ela vale no papel. Um preço sobre o valor patrimonial muito alto, ele pode indicar que a ação está cara, ou que o mercado acredita muito que ela vai fazer muito lucro e crescer bastante no futuro. Fique atento a isso. Índice de sinistralidade. Esse indicador é muito importante no setor das seguradoras, por um fato simples. Esse número ele vai acabar mostrando quanto que a seguradora está gastando para pagar os seguros, né, em relação ao que ela recebe dos clientes, os prêmios. Por exemplo, se a seguradora arrecadou 100 milhões e pagou 60 milhões em indenizações, então o índice de sinistralidade é de 60%. Óbvio que quanto menor for esse número, melhor. Significa o quê? Que ela está recebendo muito mais do que ela está gastando e está com lucro saudável na operação. As seguradoras, elas sabem muito bem fazer o controle desse tipo de risco, né? Fazer uma análise minuciosa. Então, minimiza o risco e a tendência é que o índice de sinistralidade seja menor. Índice de eficiência, é a despesa administrativa sobre a receita.
Esse é outro bem simples, ele vai mostrar o quê? Quanto que a empresa gasta para manter sua operação funcionando. Então, comparando assim com o que ela ganha. Ela arrecada 200 milhões, gasta 40 milhões com a estrutura e com o pessoal, o índice de eficiência é 20 milhões. Mesma coisa, se ela arrecadasse 100 milhões e gastasse 20 milhões, o índice seria de 20%. Então, um índice baixo significa que a empresa é muito bem organizada e gasta pouco para gerar receita. Resultado financeiro é fundamental. Seguradoras elas investem o dinheiro que recebem dos clientes antes de precisar pagar os sinistros, ou seja, ela pega o prêmio e investe. Esse resultado vai mostrar o lucro que ela teve com esse investimento. Se a empresa investe em títulos públicos, em ações, em CDBs com o dinheiro das apólices, com os prêmios, ela pode gerar milhões em rendimentos por ano. Nas épocas de juros altos, como por exemplo essa que a gente vive no momento em que eu gravo esse vídeo, esse indicador costuma subir bastante, melhorando o lucro geral da seguradora. Falando das provisões técnicas, o que isso significa? Bom, é o dinheiro que a seguradora precisa deixar separado para pagar possíveis sinistros no futuro. Se uma empresa tem muitos seguros de vida ativos, ela precisa manter uma reserva proporcional ao risco desses contratos. Isso dá uma segurança para os clientes e para os investidores, porque mostra que a empresa tem caixa para cumprir o que prometeu. Eu acredito até que dá para fazer um paralelo, uma analogia, né? Claro que guardadas as devidas provisões, com o índice de Basileia dos bancos. Se você não sabe o que é esse indicador, clica aqui no link da descrição e também no comentário fixado, que eu vou deixar alguns vídeos falando sobre como analisar o setor bancário, de saneamento e também das elétricas. Esse indicador eu acho que é o que você gosta mais, né? Com certeza é o que os investidores batem o olho e analisam primeiro. E aí fica um ponto de reflexão. Nunca analise uma empresa, seja lá de qual setor for, apenas por um único indicador, um indicador isolado. Nunca faça isso. Vai dar ruim. Bom, dividend yield, ele mostra quanto a empresa está distribuindo de lucro para o acionista em forma de dividendo. O dividendo é de 8% ao ano, por exemplo, e você tiver investido R$ 1.000, você recebeu ali, vai receber algo na casa de uns R$ 80 de dividendo por ano. Lembrando que quando você olha o dividend yield na foto do momento em que você está analisando uma determinada ação, esse dividend yield representa o que foi pago nos últimos 12 meses, não garante que será pago nos próximos meses, nos próximos anos. Isso também deixa muitas pessoas perdidas, tá? Então é um reflexo do que aconteceu para você ter uma base juntando com outros indicadores e fazer uma análise para entender o que você pode esperar do futuro. BB Seguridade, a Caixa Seguridade, por exemplo, são empresas que são conhecidas por pagar dividendos generosos e com uma frequência bastante interessante. Agora que a gente falou sobre os principais indicadores aqui no setor das seguradoras, é óbvio que existem outros, mas eu citei os principais aqui, os que você não deve deixar de olhar de modo algum com mais atenção. A reflexão que eu deixo é, puxa vida, onde você pode encontrar esse tipo de informação? Hoje em dia é muito simples, mas poucas pessoas se atentam a isso. Então, o primeiro passo que eu acho que todos os investidores ou pretensos investidores em determinadas ações tem que ter é o seguinte, tem que se cadastrar no site do RI. É lá que está todo o ouro, todas as informações importantes que saem direto da fonte. É muito simples, eu vou dar um exemplo prático aqui no site da BB Seguridade, mas isso funciona para qualquer outra empresa que está listada na bolsa. Você entra no Google, digita o nome da empresa que você quer estudar, quer analisar e RI. Por exemplo, BB Seguridade RI. Vai abrir esse site aqui, dá uma fuçada rápida aqui, ó, nesse caso, serviços aos acionistas, cadastro no mailing, vai abrir uma tela semelhante a essa. Você coloca seu nome, e-mail, nome da empresa, você pode colocar novamente o seu nome. Aqui, dita que não sou um robô, e a partir desse momento você vai receber todos os fatos relevantes sobre essa empresa. Olha só que interessante. E aqui está o ouro, viu? Tudo sai primeiro daqui do site dos investidores, do RI dos investidores. Outros 3 sites aqui que são muito interessantes de serem analisados, porque eles fazem um compilado de informações aqui, entregam as coisas mais mastigadas, digamos assim. Vou citar os 3, mas tem muitos outros aí, tá? Começando pelo Investidor 10, site muito bacana. Outro site muito legal também é o Status Invest. Para mim, o ponto negativo desse site é que ele te bombardeia com propaganda, então acaba poluindo um pouco o visual e atrapalhando, mas também é recheado de boas informações e um pouco comentado, mas tão competente quanto os outros dois, é os meusdividendos.com.
São 3 sites bacanas aí para você anotar e começar a consultá-los aí com frequência. Lembrando, hein, não faça desses sites a sua muleta, é simplesmente para você ter os dados mais mastigados ali, tá? E aprender a fazer sua própria análise. No final das contas, você, eu, qualquer pessoa vai investir melhor a partir do momento que se propuser a estudar, a entender do que está falando, entender como que funcionam os setores, cada empresa em particular, como os cenários externos, políticos, econômicos podem afetar aquele determinado setor. Então, olha só, estuda, se dedica, acompanha as empresas que você pretende investir. Se você já investe em alguma, aí virou obrigação sua se cadastrar no RI e acompanhar mais ainda. Tá? Porque dinheiro não leva desaforo. Aqui no Finanças de Cabo a Rabo, eu tenho um compromisso de tentar trazer o melhor conteúdo para você, cada vez melhorando com informações relevantes para te ajudar a investir melhor e também sobre outros assuntos referentes a finanças, como por exemplo criptomoedas, mentalidade e outras coisas. Então, se você achou interessante esse conteúdo, considere se inscrever no canal, porque o conteúdo aqui é praticamente diário e vai agregar muito para você. Agradeço por você ter assistido. Se gostou, deixe seu like, deixe alguma dúvida, eventual dúvida, crítica ou sugestão e te vejo no próximo vídeo.